Olá, queridos ouvintes, vocês que estão aqui nos ouvindo novamente para mais um episódio aqui quentinho para vocês. Não percam que hoje esse episódio está maravilhoso. Oi, Hamilton. Oi, Thaís. Sejam muito bem-vindos. Hoje é um dia bastante especial para nós que idealizamos esse projeto. É o dia no qual vamos trazer a aguardada estreia da série Psicologia. Primeiramente, precisamos explicar por que psicologias, né? No primeiro episódio, chegamos a comentar, assim, meio que superficialmente, sobre o fato de a psicologia possuir diferentes abordagens. Inclusive, no episódio anterior, a nossa professora Lucimar deu mais alguns detalhes sobre elas. E a partir disso, podemos entender que essas diferentes visões de ser humano, de mundo, de forma de tratar e entender os chamados problemas psíquicos, levam-nos a perceber que não há apenas uma psicologia possível, um único jeito de exercê-la, mas diferentes psicologias com o mesmo propósito: avaliar as dores humanas. E uma abordagem melhor ou pior, né, Thaís? É verdade. Há pacientes ou clientes e psicoterapeutas que conseguem resultados melhores a partir de uma determinada abordagem, então é relativo. Uns se encontrarão na psicanálise, outros irão se apaixonar pelas comportamentais, e ainda aqueles que vão trilhar seus caminhos guiados pelos princípios das humanistas. Mas o destino é único: ser mais feliz, mais funcional para si mesmo, ter uma qualidade de vida mais satisfatória. Talvez você não soubesse disso e achasse que todos os psicólogos são a mesma coisa ou trabalham da mesma maneira. E não culpamos. Nós, psicólogos, temos falhado na hora de divulgar o nosso trabalho, de forma clara e transparente, a fim de diminuirmos os mal-entendidos e facilitarmos o acesso de todos a essa ciência tão brilhante que tem muito a nos oferecer. Tem bastante coisa a nos oferecer. E é pensando nisso, nessa falta que tivemos, né, que queremos trazer para vocês a série Psicologias, para que todos possam entender como a nossa amada profissão realmente funciona. Mas e se você já for um estudante de psicologia, ou até mesmo um profissional formado? Então essa série não vai servir para você? Fique tranquilo, queremos abraçar todos aqueles que se interessam por essa área do conhecimento e temos o compromisso de trazer a quem nos ouvir alguma nova informação ou algum novo entendimento que auxiliará em sua prática diária. Então fique conosco nessa aventura que está apenas começando. Freud. Talvez esse seja o nome mais famoso do universo psicológico, não é mesmo? Afinal, quem é que nunca ouviu o ditado "nem Freud explica"? Mas será que ele consegue mesmo explicar tudo sobre todos? Adiantamos que não é bem assim. Ele foi o responsável por difundir as principais ideias da abordagem que discutiremos no primeiro episódio da nossa série, a psicanálise. Mas, ao longo do tempo, muitos de seus colegas foram discordando de certos conceitos defendidos por ele, ao ponto de romperem ligações e construírem suas próprias teorias. O fato é que as explicações sobre consciente, pré-consciente e inconsciente, pulsões de vida e de morte, mecanismo de defesa e outros temas, assim como os sonhos, que eu acho que é o que desperta mais curiosidade ainda entre nós, né? Abriram porta para novos e mais refinados estudos que popularizaram a psicanálise e a tornaram a famosa, intrigante e polêmica nessa abordagem que vamos falar hoje. Bom, então para falar um pouquinho aí sobre a psicanálise, né, para a gente conhecer esse tema tão intrigante que nós começamos a comentar agora aqui no início, nós vamos receber aqui o convidado, Lauro. Eu vou passar a palavra para ele, para que ele mesmo se apresente. Obrigado, Thaís. Obrigado, Hamilton. Obrigado pelo convite. É muito, muito bom, uma satisfação muito grande poder estar falando sobre psicanálise, né? A minha primeira formação é como psicólogo. Na faculdade eu conheci a teoria psicanalítica e desde então venho estudando ela, já formado há 25 anos, então acho que eu estou em contato com a psicanálise já há uns 30 anos. No momento eu sou professor da Faculdade Anhanguera do curso superior em psicologia, da Faculdade Anhanguera de São José dos Campos,
Também dou aula na Univap, num curso de pós em psicanálise e tenho um consultório, portanto eu desenvolvo atividade clínica dentro da orientação psicanalítica e ofereço supervisão também aos psicólogos já formados. Perguntamos ao Lauro o que é psicanálise e qual a sua grande contribuição para a psicologia. Durante a resposta, ele nos levou um pouco ao passado, quando os laboratórios de psicologia na Alemanha ainda estavam centralizados em aspectos da fisiologia, como sensações e percepção, e Freud então trouxe um foco mais profundo para a mente humana. Essa pergunta eu acho que ela acaba englobando as demais, e acho que é uma pergunta bastante ampla e convoca a uma resposta extensa, mas eu vou tentar ser mais objetivo possível e fazer uma tentativa também de, eu acho que simplificar torna a coisa muito obsoleta, né? Mas então assim, objetivo, portanto, não tentando ser muito simples, né? Mas, olha, então assim, o que o Freud disse a respeito da psicanálise, né? Tem um texto dele que se chama Um Estudo Autobiográfico. Ele diz assim, a psicanálise é uma psicologia da mente profunda. Então, de maneira assim muito objetiva, uma psicologia da mente profunda. O que tínhamos na Alemanha do Freud nessa época? Nós tínhamos uma psicologia desenvolvida nos laboratórios de fisiologia. Então eram estudos de sensação, percepção, e começava a adentrar o campo dos afetos, dos sentimentos e dos pensamentos. Era uma psicologia, vamos dizer assim, da superfície da mente. A proposta da psicanálise era ir justamente nas profundezas. Aí o Freud desenvolve a ideia de inconsciente. Eu acho que isso, como um ponto de partida, talvez diga um pouco do que é a psicanálise, né? Ela desenvolve uma ideia de ser humano a partir da concepção de sujeito, né? Então, o que é o ser humano para a psicanálise, ou, né, mais especificamente, o que é o sujeito? Sujeito para a psicanálise é aquele orientado pelo desejo. Sujeito para a psicanálise é aquele que o seu ponto de partida é o princípio do prazer. Ele sempre busca a satisfação. A grande contribuição da psicanálise para a psicologia é poder sair dessa, aspas, superfície da mente e justamente poder acessar um conteúdo mais profundo, ou um conteúdo, talvez possamos dizer, interior, ou talvez ir da frente para o verso do sujeito. Ouvimos o nosso convidado mencionar o princípio do prazer, pelo qual todos nos movemos, né, em nossas vidas. Mas bem sabemos que não é possível viver em plena satisfação durante toda a vida. Estaria aí a causa do nosso sofrimento? Os principais postulados da psicanálise é justamente esse. A gente pode até dizer que é um paradigma, né? Um pensamento muito importante dentro da teoria psicanalítica. É a orientação pelo princípio do prazer. O que a cultura, né, ou o que a sociedade impõe para o sujeito a partir dessa questão da orientação pelo princípio do prazer? A sociedade e a cultura vai sempre barrar, vai sempre frustrar isso, né? Então é possível dizer que o sofrimento humano, né, ele reside justamente aí, nessas restrições. Essa ideia está muito bem desenvolvida pelo Freud no seu texto que é chamado Mal-Estar na Cultura. Freud, considerado o pai da psicanálise, é muitas vezes também conhecido como aquele que explica tudo. Nós perguntamos para o Lauro se essa afirmação procede. Pode, ou talvez assim, o primeiro Freud, né? Ou talvez o Freud da primeira década, segunda década da descoberta da psicanálise, porque praticamente Freud desenvolveu a psicanálise ao longo de 50 anos. Então, um primeiro Freud ou um Freud da primeira, segunda década da descoberta da psicanálise é esse, de fato, que tentava explicar para o sujeito as suas dificuldades, os seus traumas, as suas não elaborações, né? Então, as interpretações, né, que é uma técnica da análise, da psicanálise, a interpretação visava explicar. Um Freud posterior a isso
é um Freud que não somente explica, ou talvez deixou de explicar tanto, para começar a implicar o sujeito. Então, um exemplo do que é implicar. Diante de uma paciente que ele tinha, que tanto se queixava, tanto reclamava, certa vez ele fez a seguinte intervenção, né? Qual é a sua responsabilidade diante da desordem da qual te queixa? Então, esse é um Freud que passa a valorizar mais a implicação do sujeito do que somente explicar. Então, explicar ao sujeito suas questões é uma alternativa que a psicanálise encontra, uma saída que a psicanálise encontra, mas que em algum momento se torna insuficiente. Então é necessário que o sujeito se implique e se responsabilize pelas suas mazelas, suas dificuldades, seus conflitos e etc. Então, de fato, né, assim, é um prestígio, né, que Freud conseguiu, alcançou, adquiriu, mas que não é suficiente para explicar a psicanálise. Quer dizer, a psicanálise não explica tudo, né? A psicanálise, em muitos momentos, implica o sujeito. A própria teoria psicanalítica é uma teoria bastante, vamos dizer assim, né? Ela é muito argumentativa, ela é muito justificativa. A gente pode usar o termo também, ela é muito explicativa a respeito daquilo que o sujeito nega, reprime, recalca, não é? Mas assim, não fica somente nesse plano, né? Ou começa com esse plano e salta e parte para um outro. Durante a nossa formação, vimos que uma das críticas sofridas pela psicanálise é o fato de ela se prender ao passado. Mas essa afirmação, ela não é tão correta quanto parece. O passado pode estar mais presente do que nunca em nossas inquietações. É outra questão bastante interessante e que é uma crença, né, de que a psicanálise ela se prende ao passado, de que ela provoca as questões passadas, ultrapassadas, esquecidas. Mas o curioso é notar o seguinte, né? O passado, aquilo que passou, se atualiza nas experiências atuais ou presentes, né? Então vamos lá. O que importa muito a psicanálise? Importa muito a psicanálise aquilo que repete. Aquilo que repete tem a ver com algo da ordem do já vivido. Então esse já vivido ele se atualiza nas experiências atuais. Então fica estranho dizer que a psicanálise trabalha com o passado, porque na verdade trabalha com o passado que se atualiza no presente. Então, talvez não seja correto dizer que ela trabalha com o passado. Ela trabalha justamente com o presente. Trabalha justamente com o aqui e agora, né? Então, de certa forma, se tornou até um mito, né? Dizer que a psicanálise se prende muito ao passado. Quer dizer, não é totalmente verdade, ao mesmo tempo que não dá para dizer que é mentira. Então, assim, não necessariamente a gente precisa, na psicanálise, né? Cutucar feridas antigas, não precisa, porque essas feridas, aspas, antigas, elas estão presentes, né, na atualidade, no aqui e agora. A gente costuma dizer assim que as pessoas tropeçam sempre na mesma pedra ou elas enfiam o pé sempre no mesmo buraco, né? Então, assim, se isso acontece é porque de fato alguma coisa não foi revisitada, alguma coisa não foi resgatada, alguma coisa não foi elaborada e etc. É aí que o analista, né, o psicólogo de orientação analítica, ele lança a sua escuta ou ele lança o seu olhar, né? A partir dessa explicação, podemos entrar em outro conceito, o da repressão, quando jogamos o nosso inconsciente aspectos de nossas experiências que não queremos enfrentar. Vamos entender como a psicanálise trabalha com esse conceito. O Freud dizia, Freud não, aí já um contemporâneo, né, talvez um pouco mais contemporâneo nosso, Jacques Lacan dizia que o inconsciente ele é a outra cena, né? Então, o que é essa outra cena? É algo da ordem do vivido não aceitado, não assimilado, né? Impossível de suportar na época do vivido, né? E que vai para um certo plano, né? Ou vai para uma certa memória que a gente possa dizer reprimida ou recalcada. Então Freud dizia o seguinte: o que é o núcleo reprimido, o que é o núcleo recalcado? Ele é uma ideia
como uma cota de afeto. Ou seja, o que vai para o recalcado é algo da ordem do vivido e do significado de uma certa forma. Quer dizer, isso é uma ideia. Então a ideia fica reprimida, fica recalcada junto com uma cota de emoção ou de afeto. De fato, né, então assim, essa pergunta ela é bem precisa. Sim, reprimir emoções e ideias, né, é a causa dos nossos males e as nossas inquietações. Então isso que vai para o plano do recalcado, ele retorna. Né? E aí ele retorna em que formato? Né? O Freud chamou isso de formações do inconsciente. Então, o que são as formações do inconsciente? São os sintomas, são os sonhos, são os nossos atos falhos, são os nossos lapsos ou os nossos esquecimentos, e aquilo que o Freud chamou de xiste, que são as... não é piada, né? Mas assim, é algo assim que o sujeito encontra certa graça e pode ser engraçado para o outro também. Freud trabalhou bastante com a teoria da sexualidade. Aliás, seus estudos sobre o desenvolvimento infantil, por exemplo, pautaram-se sobre essa questão. O problema é que muitos de seus críticos não souberam entender o que ele estava realmente dizendo. A sexualidade em Freud pode ser entendida como obtenção de prazer, seja ele de natureza sexual ou não. Aí fica mais fácil compreender o que ele explicava em relação à sexualidade infantil. Essa é outra pergunta assim, muito interessante. Né? A teoria da sexualidade é uma das bases, né, sobre as quais a psicanálise está sustentada. É importante que a gente sempre deixe isso muito bem esclarecido, né? E nós tomemos o termo sexualidade de fato, e não sexo. Né? Então, assim, Freud não se referia a sexo, mas ele se referia a uma teoria da sexualidade. Muito bem. Ele foi muito criticado na época por ser mal compreendido, né? Ele colocou que a sexualidade ela existia desde a infância. Então, assim, claro, a sociedade de Freud na época extremamente conservadora, jamais poderia aceitar isso, né? Em razão dos costumes, das ideias, da cultura da época. Mas o que é sexualidade para a psicanálise e por que considerar uma sexualidade infantil? A gente pode colocar bem objetivamente, sexualidade igual a obtenção de prazer. Então, a teoria da sexualidade é uma teoria em que desenvolve a noção de que o ser humano ele busca satisfação, ou ele busca eliminar o estado de tensão. Então, a criança, quando, por exemplo, ela chora em busca do alimento, ela quer satisfação. A criança, quando chora porque está desconfortável em razão da fralda suja, ela está em busca de satisfação. Ela chora querendo colo, carinho, apoio e amparo. Ela está em busca de satisfação. Está orientada pelo quê? Está orientada por um princípio que rege o ser humano, né, o funcionamento do ser humano, que é o princípio da sexualidade humana. Então, a sexualidade humana, ela existe e faz o sujeito funcionar na busca pelo prazer, pela satisfação e a obtenção do estado de relaxamento, de não tensão. Então, o alívio da tensão também está relacionado com a nossa teoria da sexualidade. Esse é o ponto, é um dos paradigmas, né? É um dos paradigmas teóricos da teoria psicanalítica. Né? É justamente o funcionamento pela lógica do princípio do prazer ou por esse algo tão importante que é a teoria da sexualidade. Então, sexualidade para a psicanálise é de fato obtenção de prazer. Você sonha? Além de sonhar, você ainda quer explicações para o seu sonho? E fazendo como a minha mãe, corre pedindo socorro. Thaís! O que significa isso? Calma. Seus sonhos podem ser apenas requisitos do seu dia, bem como imaginações das suas próprias emoções. Quer ter menos pesadelos? Fique menos ansioso. É outro tema, né, muito importante para a psicanálise. É um tema assim, que, do ponto de vista do senso comum, desperta muito interesse, muita curiosidade, né? E justificado isso, né? Porque ao longo do nosso dia, ou durante a nossa atividade de vigília, né?
quando a gente está acordado, nós pensamos. Então, algo que define muito bem assim o que é ser humano é atividade racional ou atividade pensante, né? Então, vamos lembrar do cogito cartesiano, né, de Descartes. Penso, logo existo, né? Então parece assim que o que define a existência do ser humano, né, do ponto de vista filosófico, é a atividade pensante. Muito bem. Então, quando você está acordado, você está pensando. E penso, logo existo. Pronto, cogito cartesiano. À noite, você não pensa, mas você sonha. Então tá, o que é o sonho? É o substituto do pensamento. Então, quando você sonha, ao contrário do momento que você está em vigília, né, acordado, você está pensando, acordado, à noite você está sonhando. Então, quando acordados, nós pensamos. E pensamos no quê? Um monte de coisas. Isso basicamente define um certo estado de ansiedade, né? O ansioso, ele pensa muito e geralmente seus pensamentos são catastróficos. O ansioso que pensa de modo muito catastrófico ao longo do dia, à noite ele tem sonhos angustiantes. Eles têm pesadelos, né? Eles acordam assustados. Durante o período que estamos acordados, também temos pensamentos que são da ordem de alguns devaneios, né? Quando a gente brinca com as pessoas, diz assim, nossa, tal pessoa deve estar viajando na maionese, né? Ou está contando o carneirinho, ou está pensando na morte da bezerra, alguma coisa assim. Você olha para a pessoa, ela está longe, não é? Então, às vezes, a gente se entrega a alguns devaneios. E algumas ideias, inclusive, são prazerosas, né? Esses devaneios. Então, assim, o que eu vou fazer nas próximas férias? Eu vou viajar para o exterior, viajar para tal lugar, eu vou curtir. Você já se imagina naquele lugar, etc. Né? O que é o substituto desse pensamento no sonho? É um sonho prazeroso. De repente é um sonho que você está viajando, um sonho que você está comendo alguma coisa muito, muito interessante, muito gostosa, tal. E aí o Freud dizia que o sonho, ele é a realização de um desejo. Quando nós pensamos, nós também tentamos realizar desejos, né? E o sonho também tem essa função de realização de um desejo. Então, a maneira mais assim, objetiva possível seria associar a atividade do sonho com a atividade do pensamento. O Freud dizia que o sonho, ele traz muito, muito dos restos diurnos, né? Então as pessoas diziam assim, essa noite eu sonhei que estava comendo torta de morango, foi porque no almoço, na sobremesa, eu comi torta de morango. Faz sentido sonhar com a torta de morango. O sonho utiliza de um resto diurno e o associa a uma outra coisa ou algum outro pensamento latente. Aí o sonho se produz. Então o sonho é resultado de um resto diurno somado a uma ideia latente ou uma ideia inconsciente. Por isso que o sonho ele é a materialização de algum conteúdo latente. Da mesma forma como o pensamento também né? O sonho também ele é uma certa forma de pensamento, só que no momento em que nós estamos dormindo. E existem diferentes e diversos tipos de sonhos. Você é daquele que diz que nunca sonha? Que não consegue se lembrar dos seus sonhos de jeito nenhum? Nosso convidado tem uma explicação para você. Isso é bastante interessante, porque além das pessoas dizerem, eu não sonho, né? Ou eu tenho uma dificuldade muito grande de lembrar dos meus sonhos. Algumas pessoas também dizem, eu não tenho memória de infância, né? Algumas pessoas dizem, nossa, eu esqueci tudo o que eu vivi na minha infância. Eu só tenho memória dos 5 anos, dos 6 anos para frente, que foi quando eu ingressei na escola. Então é assim, aquilo que é impossível recordar, né? Aquilo que é impossível elaborar, aquilo que está na ordem do impossível de assimilar, ele entra no plano do esquecido. Ou a gente pode dizer também no plano do recalcado. Então, por isso que algumas pessoas não lembram dos seus sonhos ou têm dificuldade negam que sonham, inclusive, né? O sonho, por ele revelar um conteúdo existente, um conteúdo recalcado ou latente, ele muitas vezes é impossível à memória consciente.
Então a pessoa sonha e no mesmo momento recalca as lembranças do sonho. Por isso que alguns dizem da dificuldade de lembrá-lo, né? E por isso que alguns dizem que, inclusive, não sonham, né? Até aqui vimos que a psicanálise está presente em diferentes momentos das nossas vidas, como nas sexualidades, nos nossos sonhos. Mas será que podemos encontrá-la em algum lugar a mais? A gente pergunta também, olha. Então, assim, uma prova viva, né, de que existe o inconsciente, ou a prova viva de que existe um conteúdo latente, ou um conteúdo recalcado, a prova viva de que existe o psiquismo, né, existe uma atividade mental, né, existe algo além do corpo, vamos dizer assim, né, ou existe uma instância da nossa vida, né, que não é facilmente objetivável. Né? Então a gente diz assim, olha, você tem um corpo. De fato eu tenho. Né? É só olhar a estrutura da pessoa. Cabeça, tronco e membros. Você tem um corpo. E aí a psicanálise vai dizer, você tem um psiquismo. Você tem conteúdos latentes. Você é dotado de uma mente. Você tem a mente humana. Né? Você tem expressões afetivas. É difícil objetivar isso. Então, de que maneira que, vamos dizer assim, aspas, a gente prova a existência, né, disso que interessa à psicanálise? Muito bem colocado aqui na pergunta, né? Através dos sonhos, através da teoria da sexualidade ou das manifestações, né, em razão da sexualidade humana. E aí vocês complementam a pergunta: onde mais encontramos a psicanálise em nossa vida cotidiana? Então, também vou tentar responder da maneira mais objetiva possível. Naquilo que se repete. Aquilo que se repete evidencia, né, um conteúdo latente, recalcado, evidencia um desejo não realizado. Então, atitudes que vamos tendo ao longo da nossa vida, né, que se repetem, elas são de fato, né, a prova viva de que existe algo além do soma, existe algo além do corpo. Eu pensei lá na primeira pergunta, né, em trazer assim, não o que é a psicanálise, mas assim, o que importa a psicanálise, né? E aí, o que importa a psicanálise? Que eu acho que tem relação também com a pergunta onde mais encontramos a psicanálise em nossa vida cotidiana. Eu queria sugerir uma música, né? Então, sim, vocês dois podem ouvir depois, e os ouvintes também dessa conversa podem ouvir. É uma música do Chico Buarque. O título dela é Será que Será? O que será? Isso, o que será? É do Chico Buarque. Um trechinho que me vem à mente é assim, um trechinho da música, né? Ele diz assim: o que será que me bole por dentro e o que será isso que me dá? Então, ele se pergunta, o que é isso que me bole por dentro? O que é isso que me provoca por dentro, né? A música toda do Chico são perguntas, né? Essa música não faz alusão a respostas, mas ela alude a algo, né, que existe além do nosso corpo, né? Existe para além das nossas experiências materiais. Então, a psicanálise, na nossa vida cotidiana, ela se interessa por isso que nos leva à repetição, por isso que nos leva a atitudes estereotipadas, né? Me permitam, nesse sentido, um exemplo, né? Estamos observando hoje muitos casos de violência contra a mulher, feminicídio, né? E alguns, no senso comum, dizem assim, tá? Senso comum, viu? E muitas aspas nisso que eu vou dizer. Alguns dizem assim, elas gostam de apanhar, tá? Já ouviram isso, não? Já. Thais? Uhum. Então, tem que ser entendido isso, né? No senso comum se diz gosta de apanhar. A psicanálise lançaria o seu olhar tentando entender a partir do seguinte: por que isso se repete? Por que ela sempre acaba numa relação em que ela é violentada? Ela é violada, né? Os seus direitos são desrespeitados. Por que ela sempre é agredida numa relação?
A psicanálise lança essa pergunta e tenta compreender isso. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com algo da ordem do já vivido e que retorna. Aproveitando o tema feminicídio, abordado pelo Lauro em sua explicação sobre em quais contextos das nossas vidas cotidianas podemos nos deparar com a psicanálise, falamos também sobre a questão da homofobia, uma vez que muitas pessoas perdem suas vidas, são privadas de seus sonhos apenas por terem uma orientação sexual ou identidade sexual que foge dos padrões tradicionais. O fato é que pessoas que condenam a homossexualidade, se valendo de discursos de ódio ou de atos violentos, podem na verdade estarem negando o seu desejo. O sujeito homofóbico, né? Sim, ele nega a orientação sexual do outro. O sujeito homofóbico, ele parte de um pressuposto, ele parte de um paradigma na questão da sexualidade, que geralmente é o da heteronormatividade, quer dizer, o normal é ser hétero, né? Então, esse sujeito que nega, né, uma orientação sexual diferente da dele, se ele nega, e a negação é um mecanismo de defesa, talvez ele já tenha, inclusive, experimentado uma orientação, uma atividade sexual, ou, assim, ou tenha tido, né, um objeto sexual diferente do que ele tem nesse momento. Então, sim, em razão de certos paradigmas, algumas estruturas de pensamento, esses sujeitos negam. E talvez, assim, não quero reduzir, né, a questão da homofobia a uma ideia tão simples como simplesmente da negação. Mas a negação é interessante, porque o sujeito que nega, de certa forma, pode ser que ele deseje o que ele nega. Falamos também sobre o fato de sermos extremamente desejantes. Refletindo sobre essa questão, os pacientes costumam dizer assim, né? Eu sou ansioso ou sou depressivo? Né? O que eu tenho, né? Ansiedade ou depressão? Tem os dois, né? Porque assim, não dá para dizer você é ansioso, você é deprimido. O que acontece atualmente, as pessoas têm experimentado uma ansiedade muito grande, uma angústia muito grande. De uma angústia, elas evoluem para um estado de muita tensão, ou a gente pode dizer de estresse. E quando há o fracasso do princípio do prazer, ou seja, quando o sujeito não é atendido no seu funcionamento desejante, quando um objeto não chega para satisfazer o seu desejo, ele deprime. O desejo é o que faz funcionar o ser humano, o sujeito, né? O que anima um sujeito é o desejo. Então, assim, trabalha-se em nome do desejo, né? Você está numa relação em nome do desejo. Você faz a faculdade de psicologia em nome do desejo. Se for sempre em nome do dever, você vai ficar deprimido. Então, assim, eu duvido muito das verdades, né? Mas talvez isso seja uma verdade. Se você funcionar pela ótica do dever, ou prioritariamente pela ótica do dever, você vai ficar deprimido. Vai ficar deprimido, vai desenvolver outro sintoma, como, por exemplo, toxicomania. Eu costumo dizer uma coisa, e às vezes os alunos se assustam um pouquinho. Eu digo assim que o dever, o dever é algo para os nossos olhos, assim, inaceitável. Eu esqueci a frase que eu costumo dizer para os alunos, que às vezes os choca um pouquinho, sabe? Mas deixa eu ver só se eu lembro aqui. Assim, o sentido é esse, né? O dever, ele é algo para os olhos da ordem do inaceitável. Se o dever, ele priora em detrimento do desejo, algo de muito ruim ou algo de muito mal vai acabar acontecendo com essa pessoa. A prática psicanalítica talvez seja mais conhecida e difundida pela cultura através de filmes, séries, livros. Mas como será que ela realmente funciona? Alguém colocará uma vela diante dos seus olhos e através dela o induzirá a uma espécie de sonho que o deixará vulnerável às mais surreais sugestões, como vemos em espetáculos de hipnose? Bom, não é bem assim. A pergunta muito interessante também, porque fala um pouquinho da técnica psicanalítica, né? E também de como a psicanálise está presente na prática clínica. Hipnose, né, no senso comum, é alguma coisa assim, muito conhecida pelas pessoas, de forma muito geral. A hipnose que as pessoas conhecem não é a terapêutica. Geralmente as pessoas conhecem a hipnose do espetáculo, né? Então, assim,
Aquele cara que é chamado para um programa de auditório e de repente ele consegue influenciar pessoas, ou ele hipnotiza, ele faz as pessoas fazerem coisas que elas não queriam e coisas que o hipnotizador quis, tal. Mas essa é uma hipnose que eu chamo assim, hipnose aspas do espetáculo. Uhum. A hipnose clínica tem as suas indicações terapêutica. Ela, inclusive, é regulamentada pelo nosso Conselho Federal de Psicologia, ou seja, é uma prática possível para o psicólogo, mas tem as suas indicações, como, por exemplo, os casos de angústia ou casos de fobia. O Freud, ele descobre a psicanálise a partir da hipnose, ou utilizando a hipnose enquanto técnica. A hipnose enquanto técnica leva o sujeito a um estado intermediário entre a vida de vigília e o sono. Então, assim, de maneira muito objetiva, o que é a hipnose? A hipnose é uma técnica que leva o sujeito, ou a pessoa, a um estado mental intermediário entre acordado, ou seja, vida de vigília, e dormindo. E nesse estado intermediário, entre essas duas condições, é possível acessar algumas memórias, algumas lembranças, algumas recordações, algumas coisas já vividas. Freud descobre que essa técnica é insuficiente, né, porque depois de acordado, o sujeito ele também está sob efeito de alguns mecanismos de defesa. Então, assim, o que se recorda depois volta para o estado recalcado ou reprimido. Então ele percebe que a hipnose não é efetiva. E ele avança a técnica até chegar à associação livre. Então, assim, como é que é a psicanálise no consultório, digamos assim, né? O sujeito fala, ele é escutado, ele é convocado a se escutar, porque muitas vezes o sujeito fala e ele próprio não se escuta. Então, o analista, ele é esse que vai possibilitar ao sujeito que se escute e que elabore as suas questões. O Freud tem um texto técnico que responde muito bem essa pergunta, né? Como é que a psicanálise funciona na prática clínica? O texto é repetir, olha que interessante, repetir, recordar e elaborar. Enquanto o sujeito não recorda, ele repete. Então, repetir, recordar e elaborar. À medida que recorda, ele elabora suas questões. Então, assim, não é analista que vai colocar ele no caminho, né? Não é o analista que vai interpretá-lo diretamente, né? Mas o analista vai dar possibilidades para que ele encontre um caminho, ele invente a sua existência, né? O analista vai possibilitar, então, que ele se escute e faça algo com isso. Também perguntamos ao professor Lauro se todas as pessoas podem se valer da clínica psicanalítica. Outra pergunta interessante, difícil de responder, sabe? Eu costumo dizer isso, viu, Thaís? Que a psicanálise pode servir a todos, tá? Eu costumo dizer isso e eu acredito nisso. No entanto, há algumas pessoas que não conseguem ter aderência com a psicanálise, mas já conseguem aderência com outras orientações teóricas. Aí poderíamos nos perguntar assim, mas por quê? Pois é, eu diria que são situações muito singulares, sabe? Tem pessoas assim que têm uma aderência muito fácil com a TCC, por exemplo. Mas aí quando se vê num setting psicanalítico, né, com toda aquela liberdade para falar o que lhe vem à mente, ficam extremamente angustiadas, ansiosas e se defendem de todas as formas possíveis, né? Mas num setting configurado de acordo com a TCC, que é mais estruturado, terapia cognitivo-comportamental, elas se situam bem, se sentem bem, se desenvolvem bem. Então, assim, são situações singulares, né? É do caso a caso. De modo geral, eu me posiciono dessa forma. A psicanálise pode servir a todos. Quando a gente escolhe um psicólogo ou um psicanalista, vamos colocar um psicólogo, né? Eu recomendaria a quem não conhece a psicologia não escolher em razão da abordagem teórica, né? Assim, sua orientação é psicanálise, é existencialismo, humanismo, é comportamental, é TCC, né?
Eu diria assim, para conhecer o profissional. Faça uma sessão, né? Gostou, fique, né? Gostou, faça terapia com ele. Não gostou, não deu certo, não deu liga, procure um outro, né? Mas assim, não vá atrás de orientação teórica. Isso eu diria para as pessoas de modo geral. Para os estudantes de psicologia, talvez a orientação possa ser um pouco diferente, né? Talvez possa encontrar um profissional em razão da sua preferência teórica, né? Nada como uma boa leitura ou um excelente filme para assimilarmos conteúdos novos, na verdade. Nosso convidado nos trouxe dicas imperdíveis. Pensando em filme, né? Ou leitura. Leitura, para o estudante de psicologia, eu não abro mão de insistir num livro do Contar do Caligares, que se chama Cartas a um Jovem Terapeuta. Introduz bem o estudante de psicologia no contexto da clínica psicanalítica, né? Do início da experiência psicoterapêutica. Eu acho que do ponto de vista de senso comum também pode ser muito interessante para de repente alguém que não estuda isso, mas é curioso, né? Filme relacionado à psicanálise. O primeiro que vem à mente é o Freud Além da Alma, né? Que é um filme bem antigo, ele é preto e branco. Um dos que participa. Aliás, o principal participante no roteiro do filme é o Jean-Paul Sartre, o filósofo existencialista. Então, o que vai mostrar o início da psicanálise é, de fato, Freud Além da Alma. Agora, há outros filmes que vão tratando de temas psicanalíticos, né? Um tema psicanalítico abordado num filme que eu acho muito interessante, o tema da melancolia, um filme chamado O Vazio do Domingo. O tema da psicose, por exemplo, do Alfred Hitchcock, né? O próprio filme se chama Psicose. E é bastante interessante, acho que tem uma série, Motel Bates Motel, né? Que fala justamente do personagem do Hitchcock, que é constituído na psicose. Então, mas vamos lá. Então, sim, a leitura é o Contar do Caligares, Cartas ao Jovem Terapeuta e um filme, Freud Além da Alma. Considerando os tempos difíceis que temos enfrentado nesses últimos meses, pedimos ao Lauro que compartilhasse conosco também um pouco do seu entendimento para que possamos superar tais desafios. Por tempos difíceis, eu estou entendendo assim que é a situação de pandemia, né? Estou entendendo que é a situação econômica do país, né? Muitos desempregados, tudo com um custo muito alto, principalmente alimentos, né? Muitas pessoas passando fome. Tempos difíceis, é impossível não considerar a questão política, né? Que inclusive a gente pode definir como precário, né? Então, assim, se o ideal político é a democracia, me parece que a gente se distanciou muito dela, né? Então, pois é, né? Então, eu acho que, de fato, temos tempos difíceis, né? A mensagem que eu queria deixar é a seguinte. Se há impossibilidade de procurar a ajuda de um profissional, em razão da angústia, em razão da ansiedade, da tristeza, da depressão, da falta de ânimo, né? Humor rebaixado, certo? Falta de vontade de fazer as coisas, né? Ideação suicida. Se há dificuldade de procurar ajuda profissional, procure alguém que te acolha. Procure alguém que te ouça, que te escute, compartilhe, fale, né? Não guarde para si. Então, assim, se inibir, se fechar, se enclausurar é muito ruim, né? Isso alimenta o sofrimento. Então, procure alguém com quem você possa compartilhar. De preferência, procure ajuda profissional. Então, assim, além do serviço público de saúde, nós temos clínicas escolas, né? Então, assim, a própria Anhanguera tem a sua clínica escola de psicologia e oferece ajuda nesse sentido. Bom, queremos deixar aqui então o contato do Lauro, né? Para quem tiver interesse em saber mais, né, referente à psicanálise, pode estar mandando um e-mail para o Lauro. Então é lauro.taquetomo@gmail.com. Se você tiver alguma dúvida, entra lá no Instagram do @insightpsicologias e tem o e-mail dele lá também disponível para vocês. Então nós queremos agradecer
pela participação aqui do Lauro. Foi de grande contribuição, né, para essa abordagem. Espero que todos vocês tenham entendido de uma forma simples, que é o que nós queremos trazer aqui, não só essa, mas as outras também. Então, muito obrigada, Lauro, pela sua participação, por ter sido tão agradável com a gente em disponibilizar um horário teu aí pra gente. Então, gratidão, muito obrigada. Então, depois dessa verdadeira aula que tivemos com o Lauro, nós vamos só fazer um resumo do episódio de hoje para poder fixar o conteúdo, para vocês ficarem pensando um pouco sobre isso durante a semana. Um dos pontos levantados, então, era sobre os mecanismos de defesa. Sim. Que eles são basicamente formas que o nosso psiquismo encontra para nos proteger de alguns conteúdos que sejam ansiogênicos, certo? Tentando nos privar de um sofrimento, de algum desconforto, já que a gente funciona com base naquele princípio do prazer, naquela busca por satisfação e pelo alívio da tensão, como a gente ouviu o Lauro comentar. Um outro ponto também que ele levantou durante a discussão sobre a rede social de apoio, acho que foi mais no final que ele falou sobre isso, sobre a importância de você ter pessoas ao seu lado que te apoiem, que estejam ali por você e que você também esteja disponível para as outras pessoas, porque às vezes a gente tem essa noção, eu estou sozinho no mundo. Talvez não, talvez você que não esteja olhando ao redor e enxergar, né, que existem outras pessoas que estão ali por você para te ajudar no momento difícil que você esteja passando. Sim, e essa rede de apoio também, mais para frente vocês vão nos ouvir falando sobre elas também em outras situações, para vocês entenderem o quanto é importante ter essa rede de apoio, que nós não estamos sozinhos, não somos seres sozinhos e precisamos uns dos outros. Verdade. E um outro ponto também que ele levantou que é muito importante sobre aquela questão que vai mais para a repressão, né? Sobre a importância de você falar. E falar de verdade, expor aquilo que você está sentindo sem ser grosso, claro, mas falar, sabe? Se tem alguém te incomodando, alguma pessoa que fez algo que você não gostou, não fique reprimindo isso, guardando dentro de você. Além de fazer mal, né, na sua saúde emocional, também pode trazer alguns efeitos no corpo, né? Então... Sim, isso pode se converter em algumas doenças ao longo do tempo aí, né? Acho que quanto mais a gente guarda aquilo que nos faz mal, mais mal vai fazer pra gente mesmo, né? Não é nem pro outro isso. Então existem sim formas de dizer ao outro de uma forma leve e simples o quanto aquilo não está nos fazendo bem, ou aquilo não foi agradável, ou não soou de uma forma muito bem. Então que possamos realmente falar, sabe? Nos libertar um pouquinho aí desse quando eu era pequena, eu escutava minha mãe falar assim, não pode falar as coisas para os outros, mas não é questão de não falar as coisas para os outros, é de dizer o que você não gostou. Eu acho que agora na vida adulta eu entendo melhor sobre isso, de dizer ao outro aquilo que não foi agradável ouvir dele, de uma forma em que ele possa entender, ou não também, mas o importante é colocar pra fora, não é? Com certeza, tem que ficar prendendo nada não, porque, enfim, Clarice Lispector tem um verso sobre isso que ela diz mais ou menos assim, eu aprendi ao longo da vida que as palavras que não são ditas te sufocam. Imagina você morrer por causa dos seus sentimentos, das suas emoções que você tenta sufocar e elas acabam te engolindo, digamos assim. Então é melhor a gente falar assim e expor aquilo que está nos incomodando para parar de incomodar. Isso mesmo. Por último, um outro ponto sobre as indicações que o Lauro trouxe. Ele falou sobre o livro Cartas a um Jovem Terapeuta, do Contardo Caligares. Aliás, o Contardo, ele faleceu esse ano, né? Sim. Você sabia, Thaís? Tô sabendo agora. Pois é, então. Ele faleceu esse ano, ele era psicanalista. Eu ainda tenho que ler esse livro. Tá lá na minha listinha de leitura. É um livro maravilhoso. Ele tem uma linguagem bastante acessível, bastante simples. Não apenas para quem é estudante, para todo mundo que queira conhecer um pouco mais sobre esse processo psicoterapêutico. Compre esse livro, leia, é muito legal. E a série Bates Motel, que ele falou, que é inspirado também no filme Psicose, eu assisti essa série. A gente fez essa indicação, né? Foi. Na sexta-feira. E assim, é uma série maravilhosa, porque o personagem principal, o protagonista, Norman Bates, ele assume a personalidade da mãe dele. A mãe dele também se chama Norma. E daí, olha, muito louco essa série, porque no final, na temporada final, ele começa a se vestir
da mãe dele, vampiro que tudo. E ele começa a cometer crimes e ele acha que é a mãe dele que tá mandando ele cometer, porque ele não consegue entender que na verdade está sendo dominado por uma outra personalidade. Então assim, é fenomenal e vale muito a pena. Só não dá o desfecho. Só não dá o desfecho. Não vou falar o desfecho. Nós vamos sempre colocar na sexta-feira, soltar lá, né, no nosso Instagram lá, para vocês acompanharem, para ficar mesmo uma dica aí de final de semana, então, de uma leitura ou de um livro, para poder na segunda-feira vocês acompanharem um pouco melhor aí sobre o que nós iremos falar. Então acompanhe o nosso Instagram, @insightpsicologias. Isso. Thaís, que dia que é hoje, Thaís? Dia 23. Dia 23. Sexta-feira que dia? Dia 27. Dia 27 é o quê? Dia do psicólogo. Olha só, a gente tá muito chique. Um dia só pra nós, que coisa. E teremos muitas coisas especiais aí. Teremos um episódio especialíssimo. Sim, mesmo para poder homenagear esses seres incríveis. Nossa. Né? Nossa, sim. Isso mesmo. Que é de grande importância. E nós estamos trazendo um pouquinho sempre mais para vocês acompanharem e entenderem um pouco mais, ainda além do que é o trabalho do psicólogo, que pra gente é tão importante. Então, ouçam um trechinho do episódio desta sexta-feira, especial. Sim, depende mesmo, porque cada história é muito única, né? A gente olha para o sujeito enquanto uma pessoa única, então não tem uma receita de bolo, é o que a gente falou no começo, né? A gente é complexo mesmo, os nossos comportamentos são multideterminados, então não dá para eu falar, olha, vai lá e faz isso, você vai lá e faz... Eu preciso saber da história daquela pessoa, por isso até mesmo pensando, né? Como mostrar para a pessoa que ela é responsável pelo processo? Depende. Para algumas pessoas eu vou falar de um jeito, para outras eu vou sinalizar de outros. Então é aí que entra o famoso depende, porque são relações, né? Então é importante destacar isso mesmo, porque às vezes a gente vira meme por causa do depende. Não vai perder, né? Ninguém vai perder. Não pode. É isso aí. Então na segunda-feira, na próxima segunda, a gente volta com a série Psicologias falando sobre o behaviorismo. Mas nós vamos dar a palhinha do behaviorismo na sexta, no episódio especial. Tá certo? Certíssimo. Então, obrigado pela companhia de todos. Até mais.